Olá pessoal, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo com todos vocês e dando sequência a essa nossa discussão sobre a NASA e os discos voadores, né? Vamos conversar hoje no nosso bate-papo final sobre a seguinte questão: a NASA estaria pronta para revelar ao mundo a existência real e a presença real dos extraterrestres entre nós? Muito bem. A primeira coisa que nós temos que entender a respeito disso, a NASA, ela é uma instituição, né, da Força Aérea dos Estados Unidos. Tá? Ela é um adendo à Força Aérea dos Estados Unidos. Tá? É um braço, vamos dizer assim, é um departamento da Força Aérea dos Estados Unidos. Ok? Tá? E ela é um departamento para cuidar de todas as coisas ligadas ao espaço. Por isso que ela se chama NASA. National... Como é que significa? National Aeronautic and Space Administration. Tá? Administração... Tem que dar um... Olha lá, viu? Quando fica bravo com ela, ela volta. Então, significa Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Tá? Traduzindo para o português. Então, é um setor da Força Aérea dos Estados Unidos, tá? Que faz parte, então, da chamada US Army, vamos assim dizer, do Exército Americano, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, é ligado ao Pentágono. Tá? O Pentágono é aquela figura que vocês veem nos Estados Unidos, aquele prédio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então ali reúne as três forças armadas, que é a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Ok? Né? Ali estão, ali é o prédio que administra toda a segurança dos Estados Unidos em todos os níveis. Tá? Tem a segurança contra o terrorismo internacional, né? Ali abriga um departamento da CIA, né? Que é um serviço. Por exemplo, nos Estados Unidos, a CIA ela representa um órgão dentro do Pentágono que vai cuidar de todos os assuntos internacionais ligados à segurança, à espionagem, contra-espionagem. Né, é o 007 dos Estados Unidos. Né? Na Inglaterra, esse mesmo grupo se chama MI. MI? Vocês nunca assistiram 007, porra? MI5. Tá? É o famoso, né, departamento secreto, é a CIA dos ingleses. E qual que é a CIA dos russos? Aê, grande Carlona, KGB. Inclusive o Putin foi um dos presidentes da KGB. O presidente que está hoje lá, ele era o cabeça da KGB. Então, por exemplo, a PF, a nossa Polícia Federal aqui, ela cuida dos assuntos internos do Brasil. Os Estados Unidos é o FBI. Tá? É a mesma coisa. Para vocês terem uma correlação do quem cuida do que nos Estados Unidos. Então, veja bem. Na década de 50, né, quando, logo após a Segunda Guerra Mundial, não existia CIA, não existia, né, uma Polícia Federal propriamente, eles foram criando depois. Então, a Polícia Federal até já existia, mas a CIA não. Então, existia uma divisão, existe uma divisão ideológica e política dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, a Força Aérea dos Estados Unidos, que não era a NASA naquela época, a NASA foi criada em 58, antes disso, do projeto Blue Book e tudo, né, ela aconteceu que a Força Aérea, então, ela cria o projeto Blue Book. Ela cria um núcleo especializado em pesquisa para discos voadores, para objetos voadores não identificados. Ok? Aí, a CIA, né, cria
um outro grupo totalmente isolado para pesquisar o fenômeno. E o Exército também cria um departamento para estudar. E eles não se conversavam, eles se odiavam. Um departamento odiava o outro. A ponto do presidente dos Estados Unidos ser negado o que estava acontecendo. Esses grupos eram tão secretos, eram tão independentes, né, que você vê no projeto Livro Azul, quando você vê o filminho, o seriado aí, né, você vai ver que realmente aqueles generais, eles não comunicavam o que estava acontecendo ao presidente. Tem hora que o presidente ficava tão puto da vida que chamava o Heinrich e falava, o negócio você vai lá, você investiga, você reporta para mim primeiro. Inclusive o senador, né, os senadores lá da época, o senador falou, você reporta para mim, não vai reportar para o general. Aí um passava por cima do outro, era aquela briga, né, porque há o que eles chamavam de, né, negando informações. Isso acontece no Brasil, está acontecendo agora no Brasil. Você vê que o presidente ficou puto da vida porque o serviço de inteligência não informava nada para ele, ele não sabia nada. Sabe? Existe toda uma coisa interna. Então, no movimento UFO, eu quero que vocês entendam isso. No começo, né, quem assistiu um seriado muito interessante que está na Netflix, chama a Umbrella Academy. Hã? Não conhece o Umbrella Academy? No Umbrella Academy, você tem que assistir, são 2 temporadas, é muito legal porque tem volta no tempo, tá? É um ícone de revista, né? Na linha da HQ, é uma coisa que, aí eles fizeram um filminho, né? Mas era revistinha, né? De ficção científica. Bom, eles vão mostrar nesse aqui uma coisa que na década de 50 se chamava MJ-12. Né? Projeto Majestic, tá? Que tinha 12 oficiais. Esses 12, eles eram mais poderosos, tinham mais informações secretas do que o próprio governo, do que o próprio Senado, do que o próprio todo mundo. Esses realmente comandavam o serviço de inteligência. Então, e eles vão nesse ano Umbrella Academy, eles colocam o MJ-12. Né? Aí você tem um 13º na história, um cara. E no MJ-12, que é o cara que coordena tudo, que monta a academia Umbrella, que coordena todos aqueles paranormais, com cada um. Você vai ver que no final revela quem ele é. Posso dar o spoiler já para vocês, porque eu estou falando aqui? Ele vai tirar a máscara assim, ele vai parecer um ET, um Greyzão. É muito louco. E ele que coordena esse MJ-12. Inclusive, eles assassinam o presidente Kennedy, eles fazem todo um... eles colocam como se fosse eles, entendeu? Entendeu? Então, esse projeto Majestic, inclusive, né, eu como ufólogo assim também, normal, vamos dizer, eu estudei tudo isso era teoria da conspiração, né, desse MJ-12, que era um super secreto, que eles tinham contato direto com os ETs, não contavam para ninguém, eles criam essa situação. É que surgiu o MIB, os Homens de Preto, que existia, por exemplo, um puta departamento dos Estados Unidos, que tem contato, base secreta com os ETs estão macunados com eles e ninguém sabe. Você está entendendo? Ninguém sabe no mundo. Né? Então, nós temos todas essas teorias, todos esses filmes, muitos livros foram publicados sobre o MJ-12, né? Que chama MJ-12, Projeto Majestic, composto de 12 oficiais, e conta que até hoje os que iam morrendo, eram substituídos por outros, de grande patente, só generais. Tá? Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, a Força Aérea não tem generais. Né? Não fala general, fala-se brigadeiro. Né? Você chegar no Brasil e falar o general da Força Aérea, não tem general no Brasil. As denominações são um pouco diferentes, né? Aqui no Brasil tem brigadeiro, né? Igual na Marinha. A Marinha é almirante. O top lá não é general. Você não pode falar general da Marinha. Você fala almirante. Mas lá, nos Estados Unidos, o Exército e a Força Aérea são generais. Tá? Eles não têm brigadeiro, a palavra brigadeiro, né? Bom,
Aqui no Brasil só que tem general é do Exército, brigadeiro é da Força Aérea e almirante é da Marinha. Né? Bom, então, esses grupos que estudavam o fenômeno OVNI, eles eram tão secretos e extremamente poderosos. O Spielberg, ele fez um seriado chamado Taken, e ele mostra parte desse grupo da Força Aérea estudando o fenômeno OVNI, de forma altamente secreta. Tá? Desde após a Segunda Guerra Mundial, que o fenômeno vem se intensificando, então esse grupo, né, vai manipular as informações, vai ter um controle muito sério sobre o tema, a ponto de ameaçar e matar pessoas naquela época. Porque naquela época, isso era adotado como segurança nacional. Eles não sabiam o que era esse fenômeno, eles não sabiam quem eram os ETs, o que queriam, o que desejavam, o que vinham fazer aqui, e era uma força muito poderosa, e eles, então, não podiam deixar que essas informações vazassem para o grande público, embora eles não conseguissem, né? Então, os contatados naquela época, eles eram imediatamente perseguidos por esse grupo, vamos supor assim, secreto, que a gente chama de homens de preto. Então, esses homens de preto, eles chegavam na casa das pessoas, isso era verdade, tá? Eles falavam assim: olha, o que está acontecendo é o seguinte, vocês vão calar a boca, vocês não vão falar absolutamente mais nada, e se você falar, você, a sua família toda vai ser morta e assassinada. Eles ameaçavam bravo mesmo, era um negócio assim. Aí o contatado fechava a boca, mentia depois, sabe? Falava, não, eu vi um balão, com medo, porque esse grupo aterrorizava realmente os contatados. Tem uma parte do seriado Taken, né? Que um grupo da Força Aérea, esse pessoal secreto da Força Aérea, estudando o fenômeno OVNI, e eles pegaram um contatado, e esse contatado tinha um implante no cérebro, eles tinham um implante no cérebro. Né? Então os caras fizeram exame médico, fizeram tomografia, tudo, aquela coisa, né? Naquela época não tinha tomografia, mas fizeram raio-x e tal, e verificaram que o rapaz tinha no cérebro um objeto muito estranho, metálico, sabe, assim, assado. E aí o comandante, né, o coronel, que era comandante deste grupo, né, chegou até o médico, da equipe médica que estava fazendo o teste, e falou assim: olha, eu quero esse chip, né, para nós avaliarmos e estudarmos uma pesquisa. É um material extraterrestre, uma tecnologia extraterrestre na nossa mão. Aí o médico falou: não, mas não é impossível, aonde está no cérebro da pessoa, é impossível retirar. Se a gente for fazer qualquer tentativa... Oi? Onde ele estava mesmo? O que eu estava falando mesmo? Não, do Taken, né? Então, que o médico, né, encontrou aquele chip dentro da cabeça do cara, e que o cara era um cara abduzido, contatado. O coronel chegou pro médico e falou: eu quero esse chip, a qualquer custo. Mas não dá, porque se a gente for mexer, vai matar o cara. O coronel: não interessa, mata o cara, eu quero o chip. E no filme ele mata o cara para tirar o chip. Entendeu? Então, isso mostra, né, até nesses filmes, como que o fenômeno UFO era tratado pelos americanos na década de 50, 60, 70, era algo extremamente importante, porque presta bem atenção, você tem uma força superior, né? Vocês têm que entender que durante a Segunda Guerra Mundial, os negros mataram tanto milhões, jogaram uma bomba atômica matando 100 mil japoneses, sabe? Qualquer ameaça dos Estados Unidos para matar uma ou duas, três pessoas é o de menos. O exército não mede força, ele mata mesmo e acabou. Você está entendendo? Tá?
Porque é como se a gente estivesse em guerra com os extraterrestres. É como se nós estivéssemos vivendo uma invasão, uma ameaça. Certo? Então eles encaravam como uma ameaça. Os UFOs invadiam o espaço aéreo, faziam o que queriam, abduziam pessoas. E não dava bola para o exército, não dava bola para as autoridades, não dava bola para ninguém. Certo? Toda essa balela que eles têm contato, que tem UFO caído, é tudo mentira, é tudo uma teoria da contra-informação. Né? Não existe Rosa é uma mentira, ET de Varginha é outra mentira. Tudo que você pode ver, que caiu o ET, quebrou o descobridor, capturaram os extraterrestres, é tudo uma grande bobagem. É tudo uma teoria que a gente chama de contra-informação, né? Para as pessoas acharem que o governo está no controle da situação. Mas, na verdade, o governo nunca esteve no controle da situação. O governo não tem a mínima noção de quem são os ETs. Tá? A minha experiência que eu tenho com eles, né? Eles são seres mortos, eles entram aqui invisível. Tá? Eles sabem tudo sobre o governo americano. Não tem como você prender o ET e achar que os ET não sabem que o ET está preso lá, com os irmãos e amigos dele, sabe? Os ET saem fora do corpo porque quer, não são seres que nem nós. Você não vai prender o ET nunca. Tá? Qualquer extraterrestre faz bilocação. O que significa isso? Tranca ele dentro de uma cadeia, o que acontece? 2 minutos depois ele desaparece dentro da cadeia. Ninguém sabe para onde foi. Você nunca vai ter controle sobre esse ser. Você nunca vai prender um ser desse. Você não vai conseguir fazer isso. Tá? Eles vêm aqui, abrem um portal nessa sala e levam você. Fisicamente. Ele abre um portal no meio dessa sala aqui e leva você. Então você fala assim, se eu sei que eles fazem isso, como é que eu posso acreditar que os americanos têm um ET preso na área 51? Claro que não. Eles tiram o cara com o teleporte de Enterprise, né? Some, desaparece, ninguém sabe para onde vai, né? Com tudo trancado. uma vez, né? Eu estava com o mestre Quan, estava conversando comigo, e nós estávamos numa sala pequena e estava tudo fechado. Né? E eu estava perguntando, né? Como é que funcionava essa. Ele perguntou para mim assim: quantas saídas você vê nesta sala? Eu falei: só vejo uma porta, né? Ele falou assim: você vê apenas a porta, mas para nós existem muitas portas que você não vê, que nós podemos entrar e sair por elas. Entendeu? Então é por isso que você pode trancar sob 7 chaves e o cara te abduz aqui de dentro. Por uma porta que você não está vendo. Né? Por questão de física mesmo, de física dimensional. Né? Então, pela própria maneira que eu entendo, né, os extraterrestres, jamais eles se prontificariam a ficar preso com pessoas e com entidades extremamente nefastas que são essas instituições ligadas ao Pentágono, ligadas ao controle da segurança nacional. Eles são um bando de filha da puta, no bom sentido, vamos assim dizer. No bom sentido. Né? São tudo militares, matam pessoas à torta direito, sem motivo, é o serviço secreto, sabe? É aquela pessoal que, né, igual o 007, né? Licença para matar, viu? Sabe disso, né? Existe, isso é verdade. Um agente de nível, sim, ele pode matar quem ele quiser, que ele tem licença para matar e não vai preso. Tá? Por isso que o codinome do 007, né, era licença para matar, né? Ele tem uma licença que pode matar quem ele quiser. Ele não vai preso. Né? Bom, então, nós chegamos num ponto que é o seguinte. Na década de 50, né, o fenômeno OVNI era um fenômeno totalmente desconhecido. Assustava todos os governos mundiais. Tá? Então, naquela época, não havia a mínima possibilidade, mas a mínima possibilidade de qualquer governo mundial afirmar positivamente que o fenômeno existia. Em primeiro lugar, os ETs se mostravam sempre sorrateiros. Né? Então,
O governo não sabia quais eram as intenções desses seres. Porque eles não vieram pousar e vêm conversar com a gente. Não, parecia uma nave aqui, uma luz aqui, invadia bases aéreas, invadia bases. Com uma tecnologia que eles não sonhavam, não imaginavam, com o que estava lidando. E aí o cinema americano fez o que na década de 50? Invadiu com filmes de invasão extraterrestre, de ET inimigo. E sempre, né, nós ganhando a guerra, né? Você imagina a independência daí. Aquela puta nave gigantesca, puta ET avançado, atravessa a galáxia e nós ganhamos a guerra dele na porrada, no soco. Né? Você viu que o Will Smith sai no tapa com o ET? Né? No filme lá. eu brinco, os ETs não precisam, qualquer extraterrestre que quer destruir a Terra, não precisa dar um tiro sequer. Satélite, sabe aquele raio, avião, aquela guerra, igual Guerra nas Estrelas, uma bobagem. Nada, o cara vai lá, pega um asteroide e joga na Terra. Na estilingada, né? É só pegar um asteroide de 10 km, que para eles não é nada, para quem trouxe uma nave de quilômetros do espaço, deslocar um asteroide de 10 km e jogar sobre a Terra, acaba com a vida na Terra. Extinção em massa. Não, é tudo bobagem isso que vocês viram no cinema. É tudo bobagem, invasão. Você não está invadindo porra nenhuma isso aqui. Se quisesse, já tinha destruído isso aqui há muito tempo. Tá? Entendeu? Então, a primeira coisa que você não deve ter é medo dos extraterrestres. Aí, eu sei que nas teorias de conspiração vai um monte de gente vai, mas e os ETs maus? Os não confederados? Aquele que vem para fuder nossa vida? Eu falo, porra, meu. Você precisa vir ET para fuder nossa vida? O planeta mais fudido do que esse, por essa civilização, né? Agora com a pandemia, estamos fodidos com a pandemia, tem que vir o ET e sortar mais vida em cima de nós, né? Eles não estão contentes com o nosso sofrimento, nosso karma. Para eles, nosso karma está brando demais, né? Precisa ferrar mais o ser humano. Quando você raciocina desse jeito, você mostra a sua total ignorância sobre toda a existência humana na Terra, acho, né? Toda a realidade da existência humana aqui. Então a pergunta que a NASA nunca fez, né? É o seguinte: até hoje, né, a NASA se prepara para anunciar vida fora da Terra. Micro-organismo. Certo? Elas estão loucas para chegar em Marte e pegar uma prova contundente, né, de micro-organismo, falar, existe vida fora da Terra e nós descobrimos. Né? Negando totalmente uma coisa mais avançada, mais sofisticada do que o ET avançadíssimo, uma forma de vida extremamente avançada aqui. Olha que merda que é isso, certo? Todos os cientistas preocupados em anunciar micro-organismo, fóssil de micro-organismo, porque em Marte você não vai achar micro-organismo vivo, não, é muito difícil. Você vai achar fóssil de vida de 1 milhão de anos atrás, de milhões de anos atrás. Não é nem de 1 milhão, de 200 milhões. E vai achar fossilizada. Lembra que a famosa história do meteorito de Marte? O LH500 e pouco, aquele meteorito? Que eles achavam que tinha uma estrutura lá dentro que era fóssil de bactéria, fossilizado. Depois descobriram que não é. Né? Então, eles estão loucos para falar que descobriu vida ou numa lua de Europa, lá de Saturno, de Júpiter, aquela coisa toda, né? Porque nos lugares mais incríveis aqui na Terra, se você desce a 12 mil metros de profundidade no oceano, você acha forma de vida. É um negócio absurdo, a pressão, não tem luz, não tem nada, e você acha forma de vida. E não é forma de vida em micro-organismo, não, é caranguejinha, bicho grande, cara. Fala, pô, então lá encelado, lá debaixo do oceano dos caras, lá debaixo daquela calota de gelo, também enche a vida lá embaixo, que tem calor vulcânico e tal, essa coisa toda. Então nós vamos achar a forma de vida lá também. Aí os cientistas estavam discutindo esses dias no History, né? Fala assim, mas o problema é o que nós entendemos como vida. Né? Se nós formos para uma vida igual a nós, igual ao que tem na Terra aqui, lá pode ter coisas completamente diferentes. Outro padrão, né? E a gente não vai achar, né?
Eu lembro uma vez, isso não faz muito tempo, não, eles lançaram uma sonda, os Estados Unidos, uma sonda que ia fazer uma viagem lá para aquela região lá. E a sonda estava equipada com equipamento para detectar forma de vida, tá? Forma de vida nas luas, assim, uma série de lugar, uma série de coisa, tá? Não vou mostrar a tecnologia agora. À medida que ela estava se afastando da Terra, um cientista falou, vamos calibrar essa sonda, vamos virar para a Terra, certo? Virou a sonda para a Terra e a sonda, depois de todas as análises, não encontrou forma de vida na Terra.